Fala, minha molecadinha do Naval. Então, nosso papo de hoje aqui é um papo bem simples, tá? Que envolve a parte de frações aí. Um conteúdo que vocês já usam, né? Praticamente já tá no sangue de vocês. Mas eu só vou fazer uns comentários importantes aqui sobre algumas classificações, rever as operações com as frações e para aquele pessoal, né, que sempre tem a galera que tira dúvida, que não, na verdade, que tem dúvida, mas não aproveita a oportunidade de tirar, fica com vergonha, sei lá. Vai ter um apanhado geral aqui, então vocês vão conseguir ter o conteúdo na íntegra, né? Vocês vão conseguir ter o conteúdo total referente ao assunto de frações, tá? Então, vamos lá, só para nossa primeira noção aqui, o que é uma fração, né? A fração é uma representação de divisão entre dois naturais. Tá? Então, é a representação de divisão entre dois naturais, em que eu tenho o dividendo e o divisor, com agora nomenclaturas especiais. Aqui eu tenho o meu numerador, tá? E na parte inferior eu tenho o meu denominador, que, diga-se de passagem, para que a fração exista, tá? O denominador precisa ser diferente de zero, né? Só para a gente ter uma noção importante aqui, quando eu tenho uma composição do tipo, por exemplo, né? Então, um exemplo aqui, 1/2. Isso é uma fração normal, beleza, perfeito, né? 0/1, por exemplo, é zero, né? 1/0 não existe, tá? Isso aqui são coisas que vocês muitas vezes têm dúvidas. 1/0 não existe. E 0/0, eu acho que eu já falei disso com vocês uma vez, é indeterminado, tá? Como assim indeterminado? Quer dizer que não existe? Não, quer dizer que 0/0 é igual a qualquer coisa, tá? 0/0 é indeterminado. Como assim é igual a qualquer coisa? Por exemplo, aqui, se eu colocar lá que 0/0 é igual a 3, né? Existe o 1 imaginariamente aqui, eu vou multiplicar cruzado, só que vai dar que 0 é igual a 0 e isso está certo, né? Se eu disser que 0/0 também é igual a, sei lá, raiz de 5/2, eu vou multiplicar cruzado, vai dar 0 igual a 0 e isso também está certo. Ou seja, 0/0 é indeterminado, ele é igual a qualquer número, tá? E aí eu preciso comentar com vocês aqui primeiro sobre os nossos tipos de fração, agora que vocês já conhecem da natureza das frações. A primeira é uma fração própria. Fração própria é uma fração do tipo A/B, onde B é diferente de zero por motivos óbvios, né? E A é menor do que B, fazendo com que o resultado A/B seja um número localizado no intervalo de 0 até 1. Então, ele é menor do que 1 e maior do que 0, né? Exemplo, 1/2 é uma fração própria. Agora, o que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é uma fração do tipo A/B. Obviamente, B é diferente de zero, de novo, né? Estou batendo nessa tecla. E o meu numerador A é maior do que B, fazendo com que o resultado da fração A/B seja maior do que 1. E aí um exemplo disso, né? Por exemplo, 5/4, se vocês fizerem essa divisão, isso é igual a 1,2, que por sua vez será maior do que 1, beleza? Então isso é uma fração imprópria, tá? Fração aparente. A fração aparente é quando eu coloco um número em formato de fração, mas eu consigo dividi-lo perfeitamente transformando num número natural, né? Eu posso dizer que A/B, né? Isso é uma fração aparente, onde B é diferente de zero, né? E o A é igual a N vezes B. Por exemplo, onde o meu
Numerador é um múltiplo do meu denominador. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 26 sobre 13, isso é uma fração aparente, né? Por quê? Porque 26 é 2 vezes 13 dividido por 13, né? E aí eu posso simplificar o fator em comum aqui, eu sei que 26 dividido por 13 é 2. Isso é um tipo de fração aparente, tá? Só para destacar aqui, isso é um exemplo de fração aparente. E a fração irredutível, o que é uma fração irredutível? Uma fração irredutível é uma fração própria, A sobre B, né? Mesmo jeito aqui, tal que B diferente de zero, né? E aí ela pode se enquadrar ou na categoria de própria ou imprópria, desde que A e B sejam primos entre si, tá? Eu não consigo simplificar nada. Então, por exemplo, 2 dividido por 11 é irredutível, né? Por quê? Não dá para eu simplificar, não tem como eu dividir 2 por 11, nem encontrar um número que divida eles dois ao mesmo tempo, certo? Equivalência entre frações. O que são frações equivalentes? São duas frações do tipo A sobre B e C sobre D, tal que o resultado dessa divisão seja igual para as duas, tal que A sobre B seja igual a C sobre D. Como assim, professor? Exemplo, 1 sobre 2 e 2 sobre 4. Se eu dividir 1 por 2, o resultado é 0,5. Se eu dividir 2 por 4, o resultado também é 0,5. Ou seja, essas frações, 1 sobre 2 e 2 sobre 4, são frações equivalentes, tá? Elas têm o mesmo valor racional, ok? Quando feita a divisão entre seus componentes. E as operações com frações aqui, para que vocês que têm alguma dúvida ainda possam sanar as dúvidas e não fazer mais nada errado, né? A soma e a diferença eu coloquei na mesma categoria porque eu realizo da mesma forma, tá? E ao invés de ficar ensinando procedimentos de MMC e tal, eu vou passar o bizu para vocês, né? Por exemplo, eu tenho aqui 1 sobre 2 mais 2 sobre 3, sei lá. O que vocês vão fazer quando tiver alguma parada desse tipo? Ah, vai somar 1 com 2 e 2 com 3? Não, animal. Você vai fazer isso aqui, ó. Pega esse e multiplica com o de lá. E pega esse aqui e multiplica com o de lá. E aí vai ficar como? Aí vai ficar 1 vezes 3, 3, né? Aqui no meio é mais, então aqui vai ser mais também. 2 vezes 2, 4. Sobre 1 vezes o outro aqui, ó. Aqui embaixo eu vou multiplicar eles dois. Então, esse vezes esse aqui embaixo. Então, 2 vezes 3, 6. E aí vai dar 3 mais 4, 7 dividido por 6. Que a propósito é uma fração imprópria. Isso aí. Beleza, rapaziada? Então, ó, multiplica cruzado primeiro, esse vezes esse vezes esse, né? Bota lá em cima e depois de ladinho, tá? Para a diferença, a mesma coisa, só que com a diferença vocês vão fazer com menos aqui. No produto entre as frações, nos produtos entre as frações, aí sim eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, 1 sobre 2 vezes 2 sobre 3, por exemplo, vai ser igual a 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 3, 6, né? Que não é uma fração irredutível. Eu posso simplificar tudo por 2 e aí fica 1 sobre 3. Então, essa aqui é uma fração irredutível. E essas duas frações, 1 sobre 3 e 2 sobre 6, são frações equivalentes. Na divisão de frações, você já deve ter visto isso 1 milhão de vezes, né? Repete, tem lá divisão de duas frações, 1 sobre 2 sobre 2 sobre 3. Vou fazer com as mesmas, né? E aí sempre eu repito a primeira, então a primeira é de cima, né? 1 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Então eu pego de baixo e mudo a posição. 2 sobre 3 vai virar 3 sobre 2, né? E aí multiplica em cima, embaixo, então vai ficar 3 sobre 4. Caraca, professor. Irmão, muito tranquilo, né? E
Por último, o nosso número misto. Como é que funciona o nosso número misto aqui? O número misto é um formato de representar fração, né? Tipo, se vocês virem assim, 1 e 3 quartos, né? Ou vou botar lá Harry Potter pra vocês aí, ó. É 9 e 3 quartos, né? O número da plataforma do Harry Potter. Eu não lembro. Eu já gostei dessas coisas um dia. Né? E aí 9 e 3 quartos, isso aqui é a mesma coisa que 9 mais 3 quartos. Aí o bisuzão aqui, ó. Multiplica pelo de baixo e soma em cima. Então vai ficar 9 vezes 4, 36. Mais 3, 39 dividido por 4. Caraca, professor. É, maluco. Muito simples. E, diga-se de passagem, números mistos, tá? Sempre são frações. Frações impróprias. Né? Gostei. Vai que vem um verdadeiro ou falso assim lá no Colégio Naval, na EPICAR, essas provas que gostam de fazer essas coisas de maluco, né? Vem um verdadeiro ou falso assim falando, pô, todo número misto é uma fração imprópria. Aí tu vai ficar pensando, né? Pô, número misto é fração imprópria? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Fica na dúvida, perde tempo, às vezes erra uma questão boba, então a gente já esclarece aqui logo. E aí vocês veem que é tranquilidade, tá? Todo número misto constitui fração imprópria. Então, rapaziada, caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato aí, tá? Eu vou postar uma aula para vocês aí só de solução de exercícios e vou enviar também o material desse assunto que foi tratado hoje, tá? Que foi passado pela editora para nós professores, em virtude de vocês não poderem ir pegar a apostila número 2 de vocês, tá ok? Então, muito obrigado pela atenção e compreensão de todos aí, tá? Continuem se cuidando e eu espero que essa pandemia passe logo, que a gente possa voltar a ter nossas aulas e desenvolver todo aquele conhecimento que a gente estava criando, né? Tudo aquilo que a gente já tinha caminhado na direção da aprovação de vocês, né? Esse é o maior sonho de todos nós da equipe, ver a aprovação, a realização de vocês nos concursos, na vida em geral de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, cuidem-se e até a nossa próxima aula.